Escola. Lugar que para muitos não é possível ser cristão. Mas se eu te disser que tem sim como ser um cristão na escola? Pois é, sei que a escola é um ambiente que se tem muitas tentações. Se não tivermos sabedoria, nós caímos nos pecados que antes fazíamos de tudo para evitar. A escola é onde temos muitas tentações e às vezes caímos em algum pecado para agradar o grupo de amigos que temos. Muitas vezes falamos palavrão, fazemos piadas indevidas ou até mesmo ficamos com alguém. Tudo só para não ser excluído do grupo de amigos. Quantas vezes nós não fazemos isso? Mas em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Devemos guardar o nosso coração porque é ali que o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos que evitar cair no pecado. E muitas vezes seremos zoados na escola por conta de sermos diferentes, assim como Cristo disse em Mateus 5:22. Sei o quanto é difícil ser diferente e fazer a diferença, mas temos que olhar para Cristo nessas horas. Ele convivia com pecadores, mas nunca foi influenciado por eles. Ele se assentava à mesa de cobradores de impostos, mas nunca deixou ser influenciado por eles. Ele era a referência. E nós temos que ser assim também. Devemos ser a influência, por mais difícil que seja. Até porque Jesus nunca disse que seria fácil. Ele nos deixou bem claro em Lucas capítulo 21, do versículo 12 ao 19, que seríamos perseguidos. Mas temos a certeza de uma única coisa: que Deus estará presente em nossas vidas em todo momento. Talvez você, assim como eu, já se sentiu deslocado de algum lugar, um peixe fora d'água. E bem provável que um desses lugares seja a escola. E sentimos isso porque estamos seguindo o que Deus nos ordenou. E quando estamos no meio de pessoas e em um ambiente que não agrada a Deus, nós nos sentimos totalmente deslocados. E por conta disso, muitas pessoas acabam cedendo ao mundo. Mas a Bíblia já nos dizia: não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós temos que nos orgulharmos de sermos diferentes das pessoas que não seguem a Cristo. E com isso, sermos a referência na vida dessas pessoas e sempre derramarmos graça e amor na vida de cada um deles, independente do que fizeram contra nós. Pois foi isso que nosso Messias fez por nós, não é mesmo? Sabemos que pecado é pecado e não temos que nos conformar com isso, mas temos que ser a luz do mundo para essas pessoas e aproximar essas pessoas de Cristo. Sempre seja a influência e não influenciado, seja como Cristo. Por mais que você seja perseguido, perdoe e ame, e não aceite o mundo em sua vida, nem que seja em pequena quantia, pois o diabo só precisa de um espaço pequeno para começar a atuar em nossas vidas. Mas se encha das coisas que agradam ao nosso Deus. Assim você agradará a Deus e com isso Ele te honrará e te fará ser referência de um cristão genuíno nessa terra. Eu não estou dizendo que vai ser fácil ser um cristão na escola, mas o que eu estou querendo te dizer através deste vídeo é que há sim um jeito de ser cristão na escola. Há um jeito de ser cristão em todos os ambientes, seja na sua casa, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer lugar. O que nós não podemos fazer é aceitar o mundo em nossas vidas, porque assim que nós aceitarmos o mundo em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus deixará de fazer parte das nossas vidas. Por isso devemos sempre ter Cristo em nossas vidas e que Ele seja o centro das nossas vidas, e nós não devemos nos envergonhar disso. Não sei se você já se perguntou como ser a referência de um cristão verdadeiro, mas eu já, e não sabia como ser, até que eu descobri os frutos do Espírito, que se encontra no livro de Gálatas, do capítulo 5 e versículo 22 ao 26. Comecei a evitar brigas, evitar me intrometer no que não era meu, ser aquela pessoa tranquila que todos procuram ajuda. E nisso Deus agia. Eu não saía gritando: eu sou um cristão e servo de Cristo, por mais que tinha vontade, mas sabia que isso poderia escandalizar e não aproximar as pessoas de Cristo. Então falava para algumas pessoas que pediam conselhos sobre o meu testemunho de vida. Me lembro que um dia eu estava na escola e estávamos fazendo peneira para jogar o ACG. É um campeonato de futebol de escola contra escola daqui de Guarulhos. E em uma dessas horas eu fiquei no banco de reservas porque tinham muitos jogadores para serem testados. Então fui substituído e comecei a conversar com um jovem que tinha feito amizade há pouco tempo. Lembro que ele era da sala da minha irmã. Não vou citar o nome dele, mas vou citar o apelido, por questões de privacidade. Mas indo direto ao ponto, ele era usuário daquela erva que todos nós conhecemos, que começa com a letra M e termina com a letra A. E ele me contou o porquê usava. Ele disse que não era usuário, mas uma irmã da igreja afirmou que ele era assim, mesmo ele não sendo. E aí ele perguntou se a irmã da igreja disse, por que eu não vou usar? E eu ali conversando com ele, falei pra ele que eu era cristão e comecei a aconselhar aquele amigo. O apelido dele é GH. E 2 semanas se passaram após eu aconselhar ele. E ele, por ser da sala da minha irmã, disse para ela: fala pro seu irmão que depois daqueles conselhos de Deus na minha vida, eu nunca mais encostei nessa erva. Tudo isso para a honra e glória de Deus. Eu não precisei escandalizar nem gritar que meu Messias salva, e que
se você não parar de pecar, você vai ao inferno. Por mais que essa seja a verdade, devemos ter sabedoria de como evangelizar com amor. Sabemos que Cristo foi um pregador que falava sobre o inferno, mas ele derramava graça e amor sobre todos. Ele não era violento, ele era bondoso. No entanto, que ele curava as pessoas e depois dizia: vá e não peques mais. Temos que ser esse tipo de referência na vida das pessoas. Não podemos ser violentos assim como Pedro. Não podemos ser fofoqueiros, sair beijando boca de mulheres ou de homens, falar palavrão, beber, fumar e enfim. Devemos ser a referência, a luz que incomoda a escuridão no silêncio. Se pudermos salvar uma única alma que seja com isso, o céu entrará em festa, assim como está escrito em Lucas 15, dos versículos 7 ao 10. Pera. Antes de eu finalizar o vídeo, eu queria te convidar para dar uma olhada na descrição. Lá tem o link do meu TikTok, onde eu posto alguns vídeos cantando louvor com violão. E também tem o meu Instagram, onde eu pretendo começar a postar bastidores de como eu faço vídeo e coisas do tipo. E também tem o link do meu canal na Kik, onde eu pretendo fazer live futuramente. Então dá uma olhada lá e já segue nessas plataformas. Fico extremamente grato. E também peço com que você se inscreva e deixe o like neste canal, porque isso me motiva a continuar postando vídeo para vocês e vídeos de conselhos cristãos. Espero que Deus consiga me usar para ajudar pessoas. Não para mim honra e glória, mas tudo para a honra e glória dele. E é isso, meu irmão. Fica com Deus. Deus abençoe e tenha uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite.